Veja agora os destaques da reunião do Legislativo Municipal desta semana em Paracatu. A reunião da Câmara desta segunda-feira aconteceu em um clima tranquilo. O vereador Joeli Ônibus abriu a reunião lendo a Bíblia e fazendo uma oração. Logo após, o vereador Wilson Martins, presidente da Casa, leu uma nota de repúdio da Câmara dos Vereadores de Paracatu à reforma da Previdência. Na tribuna participou João Neuci, cidadão paracatuense, para falar sobre a CPI da Copasa e pediu que medidas sejam tomadas após a CPI. João também apresentou um vídeo que mostra uma pesquisa que comprova que o ar que passa pelo hidrômetro é cobrado. João também mostrou outro vídeo que aparece uma proposta de um bloqueador de ar que seria colocado antes do relógio. Em sua fala, ele destacou que a população está desacreditada e cobrou soluções após o relatório da CPI. Após João Neuci usar a tribuna, o presidente da Casa, Wilson Martins, ressaltou que o Legislativo cumpriu a sua parte, que é fazer leis e investigar, e agora cabe ao Executivo executá-las. Ragos Oliveira também usou a tribuna e mostrou vídeos de senadores e deputados federais que apoiam a inclusão da cidade de Paracatu na região geoeconômica de Brasília e apresentou proposta que inclui a cidade na região metropolitana do Distrito Federal, mostrando a importância que teria tal feito para a economia da cidade. O vereador Jorge Lindeski mostrou o programa Domingo Saudável e a caminhada DAO que aconteceu no local. O vereador Ernesto da Silva falou de polêmicas envolvendo alguns vereadores e pediu aos parlamentares cautela e o resgate da moral e do respeito das pessoas. Um pequeno estouro gerou tumulto durante a reunião e o presidente da casa pediu para pausar a reunião por 5 minutos para verificar o que estava acontecendo. O barulho e a fumaça vieram do celular de uma cidadã que estava presente assistindo a reunião. O celular explodiu em sua bolsa e gerou um pequeno tumulto. Ninguém se machucou. Após a reunião ser retomada, a vereadora Marli Ribeiro apresentou 2 projetos para a educação. Um deles é o programa Escola da Inteligência, que consiste em oferecer treinamento para educadores e equipe pedagógica para atender melhor crianças em sala de aula, com maior participação dos pais. Outro projeto apresentado garante atendimento psicológico nas salas de aulas e em escolas públicas. Os 2 requerimentos foram aprovados. O vereador Ernesto da Silva fez um requerimento para que a loja maçônica Mestres do Vale de Paracatu tivesse um reconhecimento de utilidade pública. O requerimento também foi aprovado. A reunião foi encerrada em um clima tranquilo e, após o encerramento, começou a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Olha só, os brasileiros diminuíram o consumo de álcool, porém ainda nós estamos quase 30% acima da média global no consumo da bebida. Esse dado fez parte aí de um levantamento inédito feito por uma organização que estuda a relação álcool e saúde. O levantamento do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool foi feito com dados oficiais publicados por órgãos como o Ministério da Saúde e também o IBGE. Esses dados foram analisados entre 2010 e 2017. A estimativa do CISA é que mais de 72 mil pessoas morreram por causas relacionadas ao álcool em 2016. Um aumento de quase 7% com relação a 2010, o que representa uma média de 8 mortes por hora. As principais causas foram doença hepática, hipertensão e cirrose hepática. Em 2017, 1 a cada 50 internações hospitalares foram relacionadas ao consumo de álcool. Entre as pessoas que declaram beber, os brasileiros consomem em média 3 doses de bebida alcoólica por dia. A média mundial é de pouco mais de 2 doses. O que explica esse consumo do brasileiro, esse consumo aqui no Brasil, e como reduzir esses números? Metade da população bebe pouco ou não bebe. Essa outra metade que bebe, alguns fazem uso de forma excessiva, chamada beber pesado episódico. De uma só vez, o rapaz bebe 5 doses de alguma bebida alcoólica. A mulher bebe 4 doses. Consequências horríveis para a saúde, álcool e trânsito, para amigos que só ficam bebendo álcool. Nessas condições, pode aparecer depois uma doença chamada dependência do álcool ou alcoolismo. Quanto mais cedo a pessoa começa a beber, quanto mais cedo o jovem começa a beber, maior a chance de vir a ter problemas decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas. Como a gente fazer para tentar diminuir esses números? A única saída que tem é a prevenção. Prevenção, educação e informação. Isso é uma responsabilidade das escolas,
Isso é uma responsabilidade dos governos municipal, estadual e federal, dos clubes, das empresas, mas, sobretudo, das famílias. É nas famílias onde nós precisamos conseguir toda a força para poder evitar o consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Muito obrigado pelas informações. O estudo completo, a pesquisa completa, você pode encontrar no site cisa.org.br. E o nosso assunto agora é bullying. E o bullying gera traumas, medos e, às vezes, consequências terríveis às pessoas. A TV Minas Brasil começa a exibir hoje uma série de reportagens sobre esse tema. Na nossa primeira reportagem, a psicóloga Mônica Ulloa fala sobre os transtornos que esse tipo de violência causa na vida das crianças. O bullying é o assédio intencional e repetitivo que é exercido por uma ou mais pessoas, causando angústia, dor, intimidando ou agredindo outra pessoa que não tem a possibilidade ou capacidade de se defender. Bullying, que deram o nome agora, que vem do inglês até que significa valentão, eles tiraram desse termo, são agressões repetitivas, né, sistemáticas, contra uma ou várias pessoas para uma pessoa. Pode ser na escola, pode ser nos vizinhos, pode ser no local de trabalho, até mesmo em família. Então, são xingamentos, apelidos, ameaças, geralmente com agressões verbais e físicas também, né? E o pior são as agressões psicológicas, porque fica uma coisa de silêncio, né? Fica uma que não pode ser contado. Quais os sinais que uma criança, um adolescente que está sofrendo bullying apresenta? Olha, é bom os pais ficarem atentos, porque se a criança que tinha um determinado comportamento, vamos dizer assim, mais dentro do normal, e começa a ficar muito diferente, fica mais quieto, baixa autoestima, fica preso num quarto, fica triste, né? Então ela começa a mudar, muda o sono, o apetite também muda. Então os pais devem ficar atentos se tem alguma coisa mudando. Pode ser o bullying ou outro tipo de problema que a criança ou adolescente esteja passando, né? Então a importância dos pais estar atentos a mudanças de comportamento. E como conseguir que a criança ou adolescente conte o que está acontecendo? Olha, esse é um assunto assim, até muito importante da gente falar, porque vai depender muito da interação, do relacionamento familiar. Se já houver uma amizade, um bom relacionamento, uma parceria de pais com filhos, é muito mais fácil. Agora, se for um relacionamento difícil, que não tem muito diálogo, né, os pais não conversam muito com os filhos, nem tem tempo para poder dialogar, aí fica mais complicado perguntar o que está acontecendo e da criança ou jovem se abrir com os pais. A criança geralmente tem medo? Geralmente a criança tem medo, porque se ela está sofrendo bullying, está sofrendo essa ameaça, o que vai acontecer? Existe como se fosse um complô do silêncio, né? Não pode ser falado, com medo até de punição do próprio agressor. Então ela tem medo, ela tem vergonha, ela tem vários sentimentos em torno dessa situação. Sobre os agressores, né? Como que os pais ou as pessoas que notam esse comportamento vão ensinar as crianças a agirem e a identificarem que estão, né, assediando, agredindo outra pessoa? Os agressores, no caso, né? Então, os pais devem ficar atentos e também em relação aos filhos. Reclamação de escola, chamado, é muito comum vir o consultório da gente, tanto aqui na clínica quanto no posto de saúde que eu trabalho, crianças que vão muito à secretaria, muita diretoria por mau comportamento. Geralmente essas crianças e esses jovens que fazem isso são líder negativo, né? Eles têm uma certa liderança, são mais simpáticos. Então, os pais devem ficar atentos, assim, em relação até o comportamento agressivo que possa estar demonstrando. Ou se em casa também existe esse comportamento agressivo em casa, a violência doméstica está presente em todos os lares. E o que você recomenda, assim, como que os pais devem conversar com os seus filhos, tanto para prevenir que eles sejam agressores e tanto para contar, né, caso eles estejam sofrendo algum tipo de agressão física ou verbal? Gente, eu acredito que o melhor caminho em todas as situações, não só na situação de bullying, é o diálogo mesmo.
né? É tempo que os pais não estão tendo para poder conversar, bater papo depois da escola, achar, e aí, o que aconteceu hoje, está tudo bem? É demonstrar carinho, demonstrar amor, menos internet, menos celular na vida das crianças, dos jovens, mais diálogo, né? Os pais contarem história da vida deles, ler livro de histórias para as crianças menores. Então, tudo isso eu acho que é uma mudança de comportamento. Nem é uma mudança, eu acho que é um retorno dos comportamentos mais antigos, né, que hoje em dia a gente está vendo que mudou muito em relação a essa falta de atenção dos pais em relação aos filhos. E a seguir, atletas da PAI de Paracatu se preparam para a disputa do Circuito Brasil Loterias Caixa 2019. E ainda veja os gols da eliminatória da Eurocopa 2020. A gente volta já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Cheque e limpe mensalmente as calhas e canos expostos. Remova e limpe regularmente o reservatório de água atrás da sua geladeira. Mantenha tonéis, barris e sua caixa d'água sempre muito bem fechados. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Não importa se você é pequeno ou grande. Se vende pizza ou carro. Se tem clínica ou salão de beleza. O que importa é que você trabalha para prosperar e crescer. Que precisa fazer bons negócios e fechar parcerias de confiança. Isso você faz com a Cipag. Mais do que maquininha, soluções pensadas para o seu empreendimento, com as melhores condições. Cipag, do cooperativismo para o seu negócio. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Juliana Modas. Moda feminina, masculina, praia, modinha, perfumes, cosméticos, produtos eróticos e bazar. Loja com 20 a 60% de desconto. Avenida Quintino Vargas 310, no Paracatu Shopping. Laboratório Carlos Chagas, 46 anos de excelência e qualidade. Referência em análises clínicas, exames laboratoriais e toxicológicos. Atendemos a convênios. Descontos especiais para SUS e Faculdade Atenas. Lojas Avenida. Ofertas imperdíveis com vantagens no nosso cartão Clube Mais. Lojas Avenida. Confecção, calçados e cama, mesa e banho. Avenida Olegário Maciel 810. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro.